todos! É um prazer estarmos juntos para o lançamento da revista ISCI 2025. Antes de começarmos, eu quero compartilhar aqui uma grande novidade. A nossa próxima edição do ISCI já está confirmada, com o tema Segurança contra Incêndio em Hotéis. Se você ou sua empresa desejam participar, é só entrar em contato pelo e-mail faric@faric.com.br. Agradeço também aos nossos patrocinadores que tornaram essa edição possível, aos patrocinadores Ouro, Regularte, CKC, Luminstant, Eaton e Global Sonic, aos nossos patrocinadores Prata, Termotécnica, FAMAC, Integrar, Vetrotec e Ultragás. E também quero muito agradecer aos nossos apoiadores institucionais NFPA, AB Sprinkler, GSI, CB24, Instituto Sprinkler Brasil, ABPP, Cal Espírito Santo, Guia Segue CI, On Fire, Preview World, ABX e Hilt. Também quero muito agradecer de forma especial a todos os autores e palestrantes responsáveis pelos artigos dessa edição, porque cada texto, cada análise, cada contribuição representa uma parte fundamental do esforço coletivo que constrói o ISCI ano após ano. É o conhecimento compartilhado por vocês que fortalece a nossa comunidade técnica e que também amplia o alcance na prevenção do Brasil. A revista desse ano aborda a segurança contra incêndio em shopping centers, que é um tema essencial quando lembramos que o Brasil tem hoje 648 shoppings em operação e que empregam mais de 1 milhão de pessoas, reúnem mais de 120 mil lojas e que movimentam um faturamento anual acima de 198 bilhões de reais. São ambientes que fazem parte do cotidiano de milhões de brasileiros e que exigem uma atenção especial constante, porque envolvem estruturas complexas, circulação intensa, cozinhas industriais, áreas técnicas e muitos riscos concentrados no mesmo espaço. Inclusive a FARIC tem trabalhado com dedicação na formação de profissionais. O nosso curso PSCI tem sido um marco muito importante nesse processo, porque é um curso que já formou milhares de profissionais em todo o Brasil, ampliando a capacidade técnica de arquitetos, engenheiros, projetistas, brigadistas e gestores que atuam diretamente com a prevenção. É um curso reconhecido pela profundidade do conteúdo e também pela abordagem prática que realmente prepara o aluno para atuar com segurança contra incêndio de maneira responsável, inclusive de forma atualizada. As nossas inscrições já estão abertas e é só você entrar no nosso site faric.com.br e é um ótimo momento se você deseja se especializar, atualizar e entrar na área com uma base sólida. Assim como a nossa revista, o PSCI tem um compromisso de democratizar conhecimento técnico e fortalecer também a cultura prevencionista no Brasil. Hoje nós contamos com duas pessoas fundamentais para essa conversa, esse lançamento. A Débora Jona, que é fundadora da rede de especialistas, operadora oficial da NFPA no Brasil e participante ativa do CB24. E também o Coronel Walter Negrisolo, que é mestre e doutor pela FAUSP, coronel da Reserva do Corpo de Bombeiros de São Paulo e uma das maiores referências do país em comportamento humano e prevenção de incêndios. A primeira pergunta eu vou fazer para o Coronel Negrisolo. Coronel, eu gostaria de saber por que discutir segurança contra incêndio em shopping centers é tão importante no momento atual? Bom, discutir segurança contra incêndio é importante sempre, né? Agora, Sim. shopping center é um local de reunião de público, e é onde você tem o ocupante fragilizado por desconhecer o ambiente, em regra, ele não conhece o ambiente. Então, ele não é o ocupante, digamos, menos frágil. O menos frágil é aquele que trabalha numa fábrica, num depósito, no escritório, numa escola que vai todos os dias e conhece o ambiente. No shopping center, se ocorre algum problema, o ocupante tem muita chance de não saber bem o que fazer, não saber para onde ir. Então você tem que discutir como você evita esse incêndio, como você contém esse incêndio, como você tira esse ocupante desse ambiente, né? Depois eu vou focar um pouco na 9077, de como ela traz isso. Então a importância é essa. Potencialmente, o shopping center pode trazer muitas vítimas, né? É um local que tem bastante gente. Estão chegando agora na área de final de ano, na época, né, festas juninas, eles vão estar cheios. Quer dizer, qualquer problema de incêndio ali vai ser um problema com grande chance de gerar vítima. Então a gente precisa discutir para que isso não aconteça.
Uhum. Agora, Débora, o que que você acha, né? Qual que é a dificuldade, do cumprimento das normas nos projetos de segurança contra incêndio de shopping centers? Pra ser sincera, né? Boa noite pra todo mundo, né? Bom, eu acho que o principal problema é mais da gestão e compreensão das normas. Hoje em dia as normas estão evoluindo bem e eu acho que a cultura brasileira, talvez, não só brasileira, como a América Latina, eu acho que é um grande problema que a gente tem de encarar os sistemas de prevenção e combate a incêndio como um custo e não como sendo um item de prevenção necessário. Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem, cultural. Agora, Coronel, a evolução das normas, ela tem avançado de forma significativa, né? Mas quais avanços mais impactaram, né, na segurança contra incêndio e quais, na sua opinião, são mais urgentes, que a gente precisa prestar atenção? Nath, eu acabei de trabalhar, né? Eu saí fora agora pela publicação na revisão da 9077, que não ocorria há mais de 3 décadas, né? E não Uhum. ocorrendo a revisão da 9077, não ocorre a revisão nas ITs e regulamentos que tomaram a 9077 como base. Então Certo. você tem uso de coisas que não são mais aplicadas no exterior. Um exemplo bem simples, a unidade de passagem, né? A unidade de passagem, para você dimensionar saídas, ela morreu no século passado. E você tem o Brasil inteiro usando unidade de passagem. Existem outros, mas eu entendo que a 9077 ela é a norma mãe da segurança contra incêndio. Ela é a norma, se você for fazer um projeto de segurança contra incêndio, você começa pelo correto dimensionamento dos elementos de circulação e saída e você complementa com elementos de alerta. Esses dois Uhum. elementos não podem faltar para que a pessoa saia da edificação. Tudo mais pode falhar. Se esses elementos funcionarem, a chance de que não ocorram vítimas é grande, que não ocorram vítimas se eles não falharem, né? Se eles falharem, a chance sempre Sim. vai ocorrer. Grande. Ok? Então, eu acho que a 9077, e ela está num período de carência, né? Ela vai vigorar a partir de julho do ano que vem. Ele é a norma que traz as mudanças necessárias para a gente ajustar esse elemento principal da segurança contra incêndio. E espero que todos leiam, entendam e comecem a fazer os ajustes em cima dela. Uhum. Agora, Débora, qual que é, na sua opinião, o caminho, né, para a gente fortalecer essa cultura, de prevenção também com quem trabalha, quem está atuando no shopping, como, por exemplo, os gestores, lojistas, os profissionais que trabalham ali dentro? Treinamento, treinamento e educação. Eu acho que esse é o princípio. As pessoas, infelizmente no Brasil nós não temos nenhuma graduação de prevenção e combate a incêndio. A gente tem especializações e muitas vezes as especializações elas são voltadas a procedimentos burocráticos do Corpo de Bombeiro e não ao estudo de dinâmica do fogo. Então eu acho que esse é um dos principais motivos e problemas que a gente tem até mesmo os profissionais que desenvolvem um projeto de prevenção e combate a incêndio, às vezes eles não têm o conhecimento aprofundado da dinâmica do fogo. Então, com isso, acaba seguindo literalmente tabelas que são dos decretos dos corpos de bombeiros sem fazer avaliação de risco real. E o que o Coronel Negrisolo comentou da 9077 tem todo o fundamento. É até por isso que a NFPA chama a 101 de um código da vida, de salvar as vidas, né? Código da vida, que é literalmente, é essa que vai salvar a vida das pessoas. Uhum. E, Coronel, a análise de risco, ela é baseada, né, no comportamento do fogo e no comportamento humano. E isso ainda não é aplicado de forma padronizada, né? O que que falta para nós avançarmos nesse sentido? Nath, é, algumas pessoas que estão muito tempo na área, a Débora é uma delas, né? Tem a visão holística do conjunto todo de segurança contra incêndio. Agora, você tem muita gente que vê a segurança contra incêndio de forma pontual. Existem métodos de análise de risco, né? No Brasil, a gente já teve curso, por exemplo, sobre o Gretner, que foi adotado na Suíça, de como você faz essa análise. E existem algumas metodologias de análise de risco de incêndio propriamente dita. Dois cursos que eu tive a oportunidade de assistir no Brasil, um foi sobre o Gretner, né?
Uhum. Não sei se vocês conhecem, teu pai conhece o Gerardo Celi, né? Ele Uhum. veio aqui em função desse curso. E quem criou o método Fitzgerald, eu não sei nem se ele está vivo ainda, né? Ele, quando esteve no Brasil, ele apresentou o método Fitzgerald de análise de risco, é um método dele também, né? Aí, quando você usa esse método, você obrigatoriamente tem uma visão holística. Você vai nas partes básicas e você vai ponderando, né? Isso daqui diminui, aquilo aumenta, isso aqui eu cubro com aquilo. Essa visão holística, só você analisando com um método, qualquer deles. Depois você vai começar a pegar, por exemplo, na minha cabeça, segurança contra incêndio começa com isso que eu te falei. Ele começa com dimensionamento de elementos de circulação e saída. É isso mesmo. A partir daí você faz os demais, né? E para mim, o complemento natural dele é um elemento de alerta. E a pessoa precisa ser alertada e sair. A partir daí você vê o que vem depois, né? E tem muita coisa que você pode acrescentar. Débora, a NFPA, ela tem trazido diretrizes bem alinhadas à tecnologia, né? E quais inovações que você vê como promissoras, né? Mais promissoras para o Brasil nesse sentido? Olha, eu diria que para o Brasil ainda tem muito o que evoluir para chegar nas atualizações que a NFPA tem. E o que a Uhum. NFPA normalmente tem é o quê? Ela estuda a indústria mundial, global. Então, ela faz uma análise dos novos riscos que estão entrando no mercado e ela acaba atualizando as normativas conforme essa evolução dos materiais e da industrialização em si, né? É, o coronel aqui com um belo sábio, né? Que todo mundo sabe que eu adoro ele e é o exemplo para prevenção e combate a incêndio. No que sentido? O que ele falou de uma norma 30 anos praticamente sem uma atualização, 3 décadas, é um absurdo, porque a indústria já alterou muito. A indústria, a gente sabe que na década de 70, 80, nós tínhamos quase 17 minutos para sair de uma edificação. Hoje a gente tem 2, 3 minutos para sair de dentro de uma edificação. Isso é justamente devido à combustibilidade dos materiais. Então, isto a gente não tem essa atualização. Então, o que a NFPA simplesmente faz é atualizar as normativas é uma regra a cada 3 anos e ponto, porque ela está Uhum. acompanhando a indústria. Então, para que o Brasil, qual o que vem para o Brasil, eu espero que venha pelo menos essa conscientização de atualização e acompanhamento do que acontece no mundo. Porque o que acontece no mundo reflete na gente aqui também, é natural. Isso. E, bom, Coronel, a nova NBR 9077, ela traz mudanças profundas, né? E como que os shoppings devem se preparar para essa transição? Nath, ela traz. Primeiro, ela pega um gancho na BS 9.999, que foi incorporada na regulamentação italiana. A gente olhou muito a regulamentação italiana, né? Em que você passa a olhar o ocupante com prioridade total. Então, você vai olhar como é o ocupante. É aquilo que eu falei, ele é familiarizado, ele conhece, ele está acordado, ele não está sob efeito de álcool, ele não é frágil. Aí você vai Uhum. crescendo a fragilidade. O que dorme é mais frágil, o que tem, né, dificuldade de percepção e deslocamento é mais frágil, né? Então, eu não vou falar em ocupação. Ela olha isso. Ela dá um dado que começa a permitir a gente abandonar os números mágicos, né? A área de segurança contra incêndio, se você tirar os números mágicos, ela não fica em pé, porque a maioria, a quase totalidade dos números, eles foram, o pessoal reuniu e a partir de quando, por exemplo, nós vamos pedir hidrante, 750 metros quadrados. Esse número é mágico, não tem fundamento técnico nenhum, nenhum, nenhum. Essa norma, ela traz algo que é a energia que vai atingir o indivíduo. Então ela fala, olha, pegou 1.000 quilowatts, o indivíduo está pego. Então, em quanto tempo você chega nos 1.000 quilowatts? Ela faz uma tabela, porque não dá para você sair falando, vamos calcular tudo. Então, ela faz uma tabela, mas ela permite que você escanteie a tabela, que você calcule isso. Então, o pessoal que vai trabalhar, o pessoal que entende de termodinâmica, vai Uhum. trazer novos dados, vai mexer, vai trazer métodos, para que você não fique, olha, aqui passou de tantos metros, não pode. Pode ser que Uhum. possa. Então, essa é a grande sacada dela. Ela vai para qual é o objetivo, que é a vida, e a vida é ocupante, não ocupação.
larga a mão da carga de incêndio. E a carga de incêndio tem importância para estruturas. Estrutura você tem que calcular a carga de incêndio, o que que ela vai gerar de energia para atingir a estrutura. Fora isso, a velocidade de crescimento do fogo é o que interessa. E algo que é muito importante, que vai no caminho do que eu e a Débora estamos falando, ela obriga o treinamento. Então, para o shopping center, por exemplo, ele tem que fazer 3 treinamentos anuais de abandono. Você vai falar, bom, vai tirar o ocupante? Não. Se você treinar todos os funcionários permanentes, dessas Uhum, 3 vezes, antes do shopping abrir, o que que ele vai fazer, como é que ele procede, se ele fecha o caixa, se ele desliga o fogo. Se eles todos estiverem treinados, a chance de que haja vítimas no shopping center é pequena, vai diminuindo. Hoje isso não é uhum, obrigatório. Então, vai se tornar obrigatório esse treinamento, e a partir daí, eu tenho a impressão que a administradora vai ter que ter, na integração de qualquer novo funcionário de qualquer loja, que dizer o que ele vai fazer em situação de incêndio. Ouviu o alarme? O que é que você faz? Como é que você orienta o teu consumidor, para onde ele vai sair? Você não precisa ter o consumidor lá e tirá-lo, mas todo mundo tem que estar treinado para saber o que fazer e não saber bater cabeça, e não sair batendo cabeça. uhum, Essa sacada que está para todos os tipos de ocupantes, mas que ela é obrigatória quando você tem um local de reunião de público, é assim, uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes por ano. Uma vez por ano, um edifício residencial. Um ocupante do edifício residencial tem que saber o que que ele vai fazer, o que é o alarme de incêndio, como é que ele anda. Mas local de reunião de público, 3. Então, os shopping centers vão ter que fazer isso, vão se enquadrar. Ela não está nas regulamentações estaduais, mas para ter segurança jurídica, eles vão ter que se enquadrar nisso daí. uhum, E não dá para falar, não, o treinamento é dispensável, né? O fundamento uhum, dela, que é você jogar para o ocupante, para a velocidade de crescimento do fogo, e essa grande novidade da obrigatoriedade de treinamento, ninguém levantou o dedo para falar eu sou contra, não é isso, ou eu não posso fazer. A norma deu muita discussão, tem muita coisa na norma, por exemplo, que eu particularmente faria diferente, mas a norma é consensual. Então chega uma hora que você fala, bom, tudo bem, eu não sei se isso é verdade ou não é verdade, vamos deixar rolar, tem que entrar de maneira experimental. Mas esses dois impactos, eles serão os maiores, né? De você permitir calcular, permitir sair do número e treinar. Como vai fazer esse treinamento? Não sei, o cara faz um PDCA. Ele faz, todo mundo critica, eu não sabia o que ia fazer, não sabia se fechava o caixa, se não fechava, se o banco fecha ou não fecha. O seguinte melhora, o seguinte melhora. Eu acho que isso é uma grande virada de chave, porque sempre o treinamento, e no terreno, é o treinamento que dá frutos, né? Então, eu acho que esse é, é o grande impacto da 9077. Nova. uhum. Legal. É, e nós aqui da FAIC, nós sempre pensamos muito em democratizar, né, o acesso à informação, tanto que temos várias publicações nesse sentido, né? Agora estamos lançando a terceira edição do ISCI, e a ideia realmente da primeira edição foi ter um tema mais amplo, né, segurança contra incêndio, e aí a gente foi direcionando para cada autor, mas a partir da segunda edição nós escolhemos um tema, né, um ambiente, enfim, era uma edição temática, é, que no ano passado foi indústrias, esse ano é shopping center. E a gente sabe, fazendo aqui, a gente faz muitas pesquisas nesse sentido, que no Brasil, assim, existe uma carência, né, de publicações como essas e divulgação também em uma escala maior, né, que tenha acesso aí, pelo menos em boa parte do Brasil. Na opinião de vocês dois, qual que é a importância de ter publicações como essas, de forma, né, permanente, todos os anos a gente buscar autores e profissionais como vocês, né, que são referência no Brasil e no mundo. Então, qual que é a importância de ter publicações como essas que a gente está lançando hoje? Eu acho que começa a Débora, porque eu falei na outra. Imagina! Então, vamos lá. Eu acredito que essa iniciativa que vocês estão tendo, esse projeto, é fundamental, principalmente na linha que vocês estão indo, que é buscar conteúdo que são verídicos, reais, de pessoas que estão ali envolvidas seriamente. O problema maior é que a gente não tem nenhuma literatura brasileira que é séria.
que a gente possa confiar, confiável. Então, o Uhum. trabalho que a FAREC está fazendo, nesse aspecto, pelo menos agora no princípio, que é a terceira edição, está Uhum. sendo um trabalho muito voltado à seriedade e está sendo imparcial, né? Isso eu Uhum. acho bem importante. Então, se continuar dentro dessa linha, buscando esse viés técnico e de Uhum. trazer realmente a informação, isso nós temos uma carência absurda no país. Eu escrevo voluntariamente um blog na revista Emergência, já Uhum. há anos, né? Uhum. E toda hora eu estou linkando o site de vocês e a biblioteca de vocês. Toda hora eu estou linkando, né? Então, Muito obrigada. tem ali coisa que você não encontra em lugar nenhum. Eu não consegui bloquear. Você não encontra em lugar nenhum e que eu usei na minha pós-graduação, né? Então, o trabalho, você disponibilizar e-mail eletrônico, o trabalho do Teodoro Rosso, você disponibilizar e-mail eletrônico o texto do Malhotra, só ali, né? Só ali, porque eu catei isso na biblioteca do Bombeiro, na biblioteca da FAO, né? E esses outros todos, né? Uhum. E vou continuar colocando no blog, né? Eu escrevo voluntariamente, né? Escrevo voluntariamente falta muito isso. Agora, infelizmente também, o pessoal mais novo não tem muita vontade de ler. O pessoal mais Uhum. novo bloqueia demais isso daí. O próprio blog, quando passa de 25 linhas, ele sai de uma página do celular, o pessoal não lê. Então, tem coisa que às vezes o pessoal conversa comigo, ô, Negri, e tal coisa assim, 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 assado. Eu falo, dá uma entrada. Eu já escrevi sobre o assunto, né? Eu escrevo a cada 2 meses. Agora eu vou escrever sobre o incêndio de Hong Kong, quando tem algumas coisas pontuais, né? Eu vou falar Certo. sobre incêndios que pegam fachada em geral. Que Uhum. a gente teve o Andraus, que foi o maior de todos, em matéria de fogo em fachada, nada se iguala, né? Vou falar do Hong Kong e mais tarde do Greenfield, já para um outro ponto. Perfeito. Então, o pessoal fala, isso tal coisa, onde é que eu acho? Eu falo, dá uma olhada no meu blog. Uhum. E o blog linka muito a biblioteca de vocês. Não há nenhum outro lugar que a gente encontra tantas informações e informações importantes quanto na biblioteca do site da FIREC, né? E disponibilizado gratuitamente, né? A partir da segurança contra incêndio no Brasil, que teu pai participou fundamentalmente ali, né? Você Uhum. passou a ter alguma coisa para referenciar. Então, você vê trabalhos acadêmicos, tem sempre referenciado a segurança contra incêndio do Brasil, né? E Uhum. os outros todos, né? Um deles, inclusive, teu pai publicou em meu nome, aí eu estou citado lá, quer dizer, porque fiz um artiguinho, fiz um artiguinho. Mas isso é ruim e eu acrescentaria o hábito hoje de pouca leitura. O que é leitura veloz, o pessoal faz. Quando você tem que ler um texto um pouco mais longo, um texto que Profundo. vai te dar essa visão holística, o pessoal não lê. E mesmo o blog, né? Quer dizer, blog é texto Uhum. curto, texto Sim. curto. E eu tenho muita informação. Olha, acho que umas 20 pessoas já me perguntaram de coisas que eu tinha escrito e publicado, e eu precisei falar para ele, olha, está publicado, porque todos os eu tenho 30 e poucos textos publicados, você acessa todos. Tudo, ele fala, tá, vai lá, procura o site da Emergência, blogs, falando de SCI, procura o texto com o título tal. Olha só. Falta para as pessoas, né, querer estudar de forma mais abrangente. O que a Débora falou, a formação é pequena. Os cursos, mesmo os cursos de pós-graduação, hoje não tem muitos alunos. O Rio Grande do Sul, ele tinha duas universidades tocando o curso de pós-graduação, após, né? A Unicinos não está mais tocando, só o Ferges, e se você não, que toca presencial, né? Você Uhum. tem um ou outro que toca online, mas online o pessoal vai mais em cima de um problema específico. Eu quero saber sobre chuveiro automático, né? Os mais antigos, como eu, fui aprender chuveiro automático lendo a norma, né? É um suor, né? Os caras querem saber isso, chuveiro automático, a detecção, para olhar a segurança como um todo, como está no livro de Olha. segurança contra incêndio no Brasil, né? É difícil você achar alguém interessado. É difícil, né? Então, Uhum. eu não acho que vá ocorrer um curso de formação nessa área. Eu não vejo mercado para ele. O Uhum. pessoal
Há tempos atrás, o próprio Marcelo Lima, não sei se ele faz alguma coisa nesse livro que vocês vão lançar, ele falava que o São Paulo teve um curso, não teve o segundo. Ele falava que foi problema de custo, né? Mas eu Uhum, acho que surgem esses cursos, mesmo na pós, após um grande evento, e depois isso vai decaindo, né? Isso vai decaindo, o pessoal não vai conseguindo dar cursos que dê essa visão holística, né? E aí uhum. você eh, tem o pior dos professores, porque a maioria que sabe muito é autodidata. A Débora Uhum. fez um curso aqui em São Paulo, não deu o segundo, né? Ela Não deu. fez isso, né? Ela sentou, Foi um é, excelente aquele curso. 2000. mas não se conseguiu fazer o segundo, né? Não se É. conseguiu fazer o segundo. Mas eu até comentei, se eu me permitir, complementando um pouquinho o que o senhor está falando, a Unicinos eu dava aula lá, realmente acabou. Eu dava aula presencial lá, infelizmente acabou, porque era um curso super bom. É, Hoje está tendo uma iniciativa muito grande da UFBA, que é a Federal da Bahia. Eles estão fazendo de final de semana aulas e a perspectiva é de ter uma graduação. Eu vou te falar o que eu vejo, a minha visão de por que não vai para frente. Eu acho que é um pouco diferente. Uma das transições que o senhor mencionou que tem na 977, que é fazer, né, o cálculo efetivamente, ou seja, é um projeto por desempenho. A gente fazer um projeto de desempenho para poder determinar as saídas de emergência, isto é um requerimento que a NFPA já tem há anos. E para sim, você adentrar nisso, qual é o problema? Você tem que entender de dinâmica de fogo. sim. Enquanto a gente tiver normativas que nos leve para a tabela, a gente não vai ter interesse profissional de ninguém. Só vai haver esse interesse no momento que eles se depararem com uma alteração significativa, quanto foi a 977, e tiver que pensar para fazer um projeto. Aí vai ter demanda, porque a gente não consegue fazer um projeto por desempenho. E esse é um ponto da minha maior preocupação, porque a probabilidade de pegarem softwares e sair fazendo software sem ter a mínima noção e maquiando efetivamente o risco de incêndio daquela edificação, nós estamos falando de brasileiro. Infelizmente, o brasileiro não usa a inteligência que ele tem para o lado bom. Ele usa pela facilidade. Então, a maneira, eu acho assustador um profissional que ele faz um projeto e sente orgulho em dizer: eu consegui liberar isso de vocês, um sprinkler ou aquilo, uma exigência, junto com o corpo de bombeiro. Ele fala com louvor isso para um cliente. Isso é triste, porque aí vem a outra parte. Enquanto a gente não tiver justiça, punição para esses profissionais, a gente não vai ter nenhuma melhoria. Eu só vou dar uma fechadinha, né? Porque estamos alongando, Nath. No meu último blog, o título do texto é No Brasil Acertou. Eu peguei isso do Luiz Fernando Veríssimo, né? E eu tratei da absolvição inicial, né, das pessoas responsáveis pelo ninho do urubu, lá no Rio de Janeiro, né? Então eu tratei, porque a Arbex, Débora, ela é tua xará, né? Débora Arbex. Ela escreveu sobre a Kiss, né? Todo Dia, Mesma Noite, que gerou uma série na Netflix, né? E ela Lindo. escreveu, o livro dela se chama Longe do Ninho. Ela é uma repórter investigativa sensacional. Então eu falei do livro dela e eu transcrevi um trecho do Luiz Fernando Veríssimo, do livro Veríssimas, né? Eu não vou falar, não Uhum. vou dar Excelente. spoiler. Vai lá no site da Revista Emergência, clica em blogs falando de SCI, e está lá no Brasil acertou. Você vai ler o texto, é curto, é tudo 20 e poucas linhas, né? Então esse é um problema, não sei se solúvel. Eu espero que a tua filha, daí para diante, a tua neta, encontrem um outro panorama, né? Mas Uhum. a impunidade talvez é um dos maiores problemas do Brasil, dos maiores, né? Se não o principal, né? Então, as pessoas querem liberdade sem responsabilidade, né? Isso é barbárie. Isso é barbárie. Mas nós saímos Exatamente. do tema, Nath. Não, Não, maravilhoso. Quanto mais a gente discutir aqui, a gente enriquece, né? Então, maravilhoso.
Ah, tá bom. Então, deixa eu falar mais uma vez. O meu blog não é monetizado, tá? Eu faço voluntariamente, eu me divirto. Agora eu estou Não, mas escrevendo. quanto mais a gente tiver, né, acesso a informações, e o que a gente puder também estimular, né, como o senhor mesmo falou, a leitura, né, infelizmente atinge todas as áreas, né, as pessoas querem o conteúdo lá do vídeo de 1 minuto, né, Ah, sim. então, o que a gente puder, né, estamos aqui a quinta noite, né, nos encontrando, falando sobre um tema super relevante, com uma publicação que vai ter 150 páginas, né, com artigos super atuais, e é isso que a gente quer, democratizar a informação com qualidade. E é uma forma que vocês estão fazendo de uma educação pública. A partir do É, momento que você está fazendo uma publicação, isso vai diretamente no viés de um projeto de educação pública, que é a base que a gente falou até agora. Então, Sim. um shopping center ter que fazer uma evacuação 3 vezes por ano, um treinamento, isso é fenomenal. É Uhum, fenomenal, porque você lida com uma situação, você se acostuma com aquele local sem estar em perigo. E no dia que uhum, você está em perigo, você consegue atuar de maneira mais tranquila. Você pelo menos sabe, o cérebro é automático a absorção das informações. É ou ser, inconsciente. ou ser orientado corretamente, né, Débora? E as Exatamente, por ser pessoas que lá orientado. trabalham, fala, vai para lá, vai para cá. Isso, Quer dizer, exatamente no contexto é levantar, despertei, eu vou escovar meus dentes, vou tomar um café. Isso vira automático para o ser humano. é, Então, a partir do momento que você tem um treinamento constante, principalmente o prático, isso não é só para a população de abandono, isso é também para o corpo de bombeiro, para quem sim, vai combater. Você tem que ter sempre aquele contato com a situação de risco, para no dia que efetivamente for, você se sentir num treinamento e você não é, entrar em pânico. é. Então, isso tudo são diretrizes que fazem já automaticamente um giro na cultura. E disseminando através aí de materiais, de revistas, de artigos, isso aí acrescenta muito. Só precisamos agora também fazer dessa revista um pouco digital, porque o povo só quer digital, né? sim, sim. Digitalizar ela para que traga e absorva o interesse das pessoas. É isso aí. Muito obrigada. Eu também quero agradecer a todos os autores que participaram, né, que contribuíram de forma tão importante para a gente conseguir chegar nesse resultado. E com as palestras também, né? Cada um dedicando o seu tempo, isso é muito incrível. Inclusive a participação também de muitos profissionais junto com a gente, todas as noites, nas segunda-feiras do mês de novembro, né? Participando, mandando mensagem nos grupos do WhatsApp. Então foi uma movimentação muito bacana para a área de segurança contra incêndio, que vai ficar aí registrado, né, tanto no canal no YouTube, como a revista, que também está disponível, vai estar disponível de forma gratuita, assim como todas as nossas outras publicações, que não tem custo, né? Tem vários livros no nosso site, que, como o Coronel comentou, que você consegue baixar de forma gratuita. E já até comentei aqui, mas na abertura, mas a edição do próximo ano já está confirmada com o tema Segurança contra Incêndio em Hotéis. Legal. Então, vamos trabalhar agora, a partir de janeiro, nesse projeto. Tema maravilhoso. Maravilhoso, né? Então, estamos, se tiver, né, algum profissional, alguma empresa que queira participar também junto com a gente, manda um e-mail, né, para o firic@firic.com.br, porque a partir de janeiro nós vamos estar aí, trabalhando de Tira as forma bem notas. intensa. Parabéns pelo trabalho, Nath. Muito Parabéns. obrigada. Parabéns, né? Muito obrigada pela participação, por ter aceitado esse convite e disponibilizado esse tempo de vocês mais uma vez. Imagina. Um abração no Silvinho, Nath. Muito obrigada, viu? Foi um prazer enorme fazer parte desse programa. Até Muito mais. Para mim também. obrigada. Até mais. Boa noite. Até mais. Boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, aos nossos apoiadores institucionais e também aos autores e toda a equipe da FAIRC que se dedicou intensamente para que nós pudéssemos ter essa edição, para que nós pudéssemos lançar essa revista hoje. Eu também lembro que nós temos também outras revistas e livros disponíveis no nosso site, fairic.com.br. E reforço que a próxima edição do ISCI já está em organização com o tema Segurança contra Incêndio em Hotéis.
Quem tiver interesse em participar, seja empresa ou algum profissional, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail faireq@faireq.com.br. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima!